Boa tarde. Hoje vamos fazer um trabalho de física do experimento Levitação eletromagnética. Certo, nesse experimento vamos precisar de uma bexiga de festa e de um plástico fino, o mais fino possível que vocês tiverem em casa. Certo, para esse experimento vamos precisar fazer um anel nesse plástico. Ó, é assim. Sim. E agora vai ser cortado. Corta, né? Aqui. Pronto. Certo, após ser feito o anel, tem que ficar desse mesmo jeitinho aqui. Agora vamos encher a bexiga. Acho que já tá bom. Já. Certo, a bexiga cheia com o anel feito, vamos esfregar na cabeça de uma pessoa com o cabelo limpo, lavado. Agora vocês vão ver como o anel vai sobrevoar sobre a bexiga por conta dos elétrons. Agora vamos entender o porquê que isso aconteceu. Após a bexiga ser esfregada na cabeça de Vinícius, alguns elétrons eles foram passados para a bola. Então isso quer dizer que com a sobra de elétrons, a bexiga ela ficou carregada de elétrons e carregada de cargas negativas. Foi a mesma coisa que aconteceu com o plástico. Após ser passada pela cabeça de Vinícius, né, foi carregada por cargas negativas e foi se enchendo de elétrons. E aí, se os opostos eles se atraem, as cargas negativas e negativas, elas se afastam. E foi isso que aconteceu com a bexiga e o pedaço de sacola. Então, as duas elas estão sobrecarregadas com cargas negativas e uma se afasta da outra. O mais legal é que isso acontece dentro da bexiga. A própria sacolinha, que está sobrecarregada com cargas negativas, começam a se afastar. E por isso que ela infla e fica parecendo um globo, e esse globo começa a flutuar. E foi o que aconteceu quando a bexiga foi esfregada no cabelo de Vinícius. E por que a bexiga puxou os cabelos? Porque com os cabelos acontece de forma contrária. Se os cabelos começam a perder elétrons para a bexiga, ele vai começar a ganhar cargas positivas. E se os cabelos têm carga positiva e a bexiga negativa, a bexiga vai começar a atrair os cabelos e começa a puxar eles. Sim, agora nesse segundo experimento vamos falar sobre Eletrização por atrito. Sim, para começar, nós vamos precisar de um tubo de caneta e de uns papéis picados que eu vou fazer aqui para vocês. Sabe o que faltou? Voltei lá para o... O papel para esfregar o tubo. Vai para ele bota. Certo. E também vamos precisar de um papel. Vai ser preciso para esfregar o tubo da caneta. Sim, agora para a gente entender como que acontece. Após os papéis cortados, vamos pegar o tubo da caneta e esfregar em contato com o papel.
Pega bem. Sim, agora vamos entender, como vocês já viram como é feito, agora vamos entender o porquê que isso acontece. Sim, como acontece a eletrização por arquito? Ocorre quando há dois objetos de diferentes matérias entram em contato uns com o outro e devido à diferença de propriedades, uma das cargas tendem a perder elétrons enquanto o outro tendem a ganhar. Isso resulta a diferença de cargas entre elas, fazendo com que eles fiquem eletricamente carregados. Quando você esfrega um tubo de caneta em pedaços de papéis, os elétrons são transferidos para o tubo da caneta. Isso ocorre devido às diferenças de propriedades elétricas. O atrito entre o papel e o tubo, isso, como é que se diz, faz com que alguns elétrons se movam do papel para o tubo. E isso resulta no acúmulo de cargas positivas para o papel e um acúmulo de cargas negativas para o tubo. Isso cria uma diferença entre as cargas dos dois materiais, deixando os dois materiais eletricamente carregados. Então foi isso. Esse foi o nosso experimento. Agora vamos para o nosso terceiro experimento. Agora vamos para o terceiro experimento, falando sobre Eletrostática. Certo, nesse experimento vamos precisar de duas moedas, Um balão. e um palito de fósforo. E um copo Um descartável. copo descartável. Aí nesse experimento vocês vão empilhar as duas moedas Uma em cima da outra, e depois colocar o palito de fósforo em cima da moeda. e por fim colocar o copo para depois atritar o Balão balão no cabelo. para colocar acima do copo ou do lado para que o Você palito possa correr. mexer. Sim, agora vamos entender por que isso acontece. Isso acontece devido à transferência de cargas elétricas entre o balão e uma superfície. Sim. Quando isso acontece, ele ganha cargas negativas, tornando-se negativamente carregados. Quando você traz o balão perto da moeda dentro do copo, as cargas elétricas negativas do balão, elas repeliram as cargas negativas da moeda, ou seja, afastaram ou isolaram. E isso faz com que as cargas positivas do palito, elas sejam atraídas para o balão, fazendo com que crie uma força de atração entre eles. E isso faz com que o palito se mova em direção ao balão, demonstrando a interação entre as cargas elétricas. E assim encerramos nossos experimentos. Sobre a eletrodinâmica. O nosso primeiro experimento foi sobre a levitação eletromagnética. E a segunda foi eletrização por arquito. E a terceira, eletrostática. E foi isso.